Pessoal, então boa noite a todos, né? Vamos começar aqui a nossa aula. Registrando aqui, né, que estou aqui direto da UNB, para matar um pouco a saudade de dar aula daqui. E espero que semestre que vem estejamos todos juntos aqui, né? Pessoal, então, antes da gente olhar aqui o conteúdo da aula, eu queria mostrar para vocês o resultado da pesquisa de perfil do aluno, tá? Já temos 43 respostas, né? Faltam aí menos de 10, porque aqui ele conta também os que não são alunos, né? Então, queria mostrar aqui para vocês o resultado, né? Dar uma devolutiva, porque pesquisa implica nisso, né? Pesquisa, você pede o favor para alguém responder e nada mais justo do que depois você mostrar, né, o resultado de quem te ajudou, né, investir o tempo ali respondendo a sua pesquisa, tá? Então, mostrar aqui bem rapidamente para vocês verem qual que é o perfil da turma, né? E também, em certa medida, se reconhecerem, né? Cor, raça ou etnia, né? Então, predominantemente branca, parda, preta e alguns declararam amarelos, né? Portadores de necessidades especiais, a grande maioria não. Nós temos aqui um que se declara PPNE, né? O tipo de necessidade especial diz respeito ao transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? Aqui já são 2 respostas. Tem condições de permanecer em casa durante a pandemia, né? Então, a grande maioria, 33%, né? Um pouco mais de 75% sim. 10 pessoas não, quase 25% não tem condição de ficar em casa durante a pandemia, tem que trabalhar, né? Local de moradia, então, Brasília, seja plano piloto ou adjacências, né? 40%, a maioria, um pouco mais da metade, 51% nas cidades satélites, e ainda 3% de fora do próprio DF, né? Recebe algum auxílio ou benefício social dos governos, né? 20% declararam sim, então 20% da turma recebe auxílio do governo, 80% não. Recebe auxílio do UNB específico para a pandemia, né? Quase 5% da turma falou que sim, o restante não. Mora com quantas pessoas, né? Então, a maioria, eu mais 1 ou 2, né? Então, de 2 a 3 pessoas, né? Quase metade. Depois, eu mais 3 ou 4. Então, de 5 a 4 pessoas, né? 20%. Daí, uma minoria, né? Um declarou que mora sozinho ou sozinha, e eu e mais de 5 ou mais, ainda 1, né? Trabalho ou faz estágio, até estava falando aqui de estágio agora, né? Então, 55% da turma, sim, faz estágio. Então, vocês estão em princípio, no começo do curso, né? A maioria de vocês estão no começo do curso, acho que está num bom momento, né? Não 44%. Os equipamentos de tecnologia que dispõem, né? Então, a maioria notebook, depois um smartphone, né? Depois, esse aqui já é periférico, né? Depois telefone celular comum e desktop, em termos de aparelho, né? 3 com tablet e depois os periféricos, né? Webcam, fone, microfone, né? Liguem a webcam, já que vocês têm, né? Os equipamentos de tecnologia que você usa para disciplina, né? A maioria de uso exclusivo meu, né? 37%. Uso predominantemente meu, quase 35%, então divide poucas vezes, mas divide. Uso compartilhado, 25%, e um falou que praticamente não tem acesso. O turno do trabalho ou do estágio, né? 2 turnos, né? Manhã e tarde, diurno. Depois, manhã, uns apenas tarde, outros tarde e noite, e 44% não trabalha ou faz estágio. Possui acesso à internet fora da UNB, em casa ou em outro lugar, a grande maioria sim, né? É ótimo. 3 não. Tipo de acesso à internet, Wi-Fi da banda larga, na moradia. Depois, predominantemente, pacote pré-pago de dados, né? Pacote de dados de conta de celular da família, depois pacote pré-pago, depois Wi-Fi de outros locais, né? Um café, alguma coisa, e pacote pós-pago. Tá?
Suas condições de acesso à internet, a grande maioria velocidade satisfatória, né? Apesar de não poder usar alguns recursos mais pesados, por isso até que vocês veem que a gente usa sempre recurso bem leve. 46% banda larga de alta velocidade, então vejo, por exemplo, em relação ao acesso da internet, as condições da turma são excelentes, né? Após conhecer e compreender o plano da disciplina, sei que eu tenho condições para fazer, quase 90%, sei que tenho condições materiais para fazer algumas, mas outras não, 9%, né? Sei que não tenho condições para fazer uma, né? Aí, sabendo que condições adequadas para estudo são ambiente silencioso, conexão da internet, posto de estudo confortável, né? Como que você classificaria o seu ambiente, né, de estudo? A grande maioria classificou como satisfatório, né? 32%, grande maioria não. Parcela se classificou como satisfatório, 32%, 30% bom, então aí sim a grande maioria, né? Se a gente pega a grande maioria, na verdade, classificou como excelente, bom ou satisfatório, né? Essas três faixas aqui. Depois ruim, 16% e inadequado, 4%, né? Precisa cuidar de criança ou adulto no ambiente em período de estudo, 6 falaram que sim e 37 falaram que não. Sofre ou pode sofrer interferência de algo durante o estudo, sim, 74%, não, 25%. Sobre as tarefas domésticas na sua moradia, né? Eu faço uma parte menor ou eu faço uma boa parte e depois alguns que não realizam nenhuma tarefa doméstica. Bom, pessoal, então esses são os resultados, né? Como eu falei, com a intenção de conhecê-los, né? De dar visibilidade para vocês e transparência à pesquisa, né? E, como eu já disse, né? De poder balizar aqui as nossas aulas, a disciplina como um todo, com base nas necessidades de vocês, né? Então, a gente pode ver ali que a grande maioria, no geral, tem condições bem satisfatórias de acesso e tudo. Aqueles que não têm, recebem auxílio do governo para isso, né? Então, estão, em certa medida, estão assistidos, né? Conseguem ali ter uma estrutura, mesmo que nem sempre adequada, mas uma estrutura mínima. Então, como eu falei, né? Uma ideia aí para a gente conseguir entender a disciplina, né? Eu, principalmente, e vocês também se conhecerem. Pessoal, então a gente vai aqui para a segunda aula, né, do livro do Morgan sobre imagens e metáforas organizacionais, que a gente iniciou na aula passada, né? E vamos então abordar um novo capítulo. Eu chamo aqui a atenção, pessoal, para a sinopse crítica 3 já, tá? Porque a sinopse crítica 3, que vai ser entregue só no dia 21 de setembro, ela é sobre um capítulo desse livro. Tá? Então, se atentem, porque está escrito aqui, ó, conforme escolha do aluno. Tá? Então, o capítulo do livro, conforme escolha do aluno. Se atentem, porque é óbvio que é um capítulo sobre as metáforas. Né? Tá aqui, ó, imagens e metáforas organizacionais. Porque quem abrir o livro e ver o livro lá, vai ver que tem um capítulo de introdução, depois tem um capítulo lá de fechamento. Né? Então, se atentem para essas duas coisas, tá? Sinopse crítica 3, vocês vão fazer um resumo normal, o mesmo modelo, mas com um capítulo que vocês vão escolher, e tem que ser um capítulo da metáfora, tá? Uma das 8 metáforas do Morgan que a gente tem discutido nas aulas, tá? Pessoal, então, quem viu a aula passada, compareceu, né? Ou assistiu depois, viu que o que eu falei sobre o livro do Morgan, na verdade, o que é mais importante para vocês conseguirem entender esse conteúdo é conseguir compreender o que não está escrito no livro. Né? Em que sentido isso? Por quê? Porque o Morgan, as coisas para as quais a obra do Morgan serve, ele realmente não declarou. Tá? Então, ele tenta explicar o que são as imagens, ele explica, a gente consegue compreender, mas muita gente lê o livro, né, e fala, poxa vida, eu não consegui encontrar alguma prática nisso aqui, ou como que isso aqui
se realize e assim por diante. Por quê, pessoal? Porque as pessoas não conseguem compreender a proposta do livro como um todo. E isso você só consegue saber se você ler o livro inteiro. Então, em geral, os alunos não leem o livro inteiro. Né? Por quê? Porque uma vez que você lê o livro inteiro, você tem uma visão global da obra. Como que as coisas se encaixam. Então, o que é importante sempre vocês entenderem, eu vou repetir isso na abertura das aulas, porque é o mais importante. Né? A proposta do Morgan é uma proposta de modelo gerencial de negócio. Tá? É uma proposta de análise gerencial da organização. Tá? Ou seja, o que ele propõe está em nível gerencial, pessoal. Tá? Então, o que ele propõe é uma visão, um modelo de como um gestor pode imaginar a empresa e, a partir dessa imaginação teórica, analítica que ele tem, ele pode tomar decisões. Então, é uma obra que não se propõe realmente a mostrar operacionalmente como as coisas acontecem. O que o Morgan propõe é um frame teórico, se a gente pode dizer assim, né? Uma proposta teórica de como pensar a organização do ponto de vista do gestor. Então, não é aquilo que vai acontecer no chão de fábrica, na operação. É algo que, essas coisas que o Morgan mostra para nós, acontece dentro de uma sala de conselho administrativo, dentro de uma sala com uma reunião com o CEO, com o dono da empresa. Se não tiver CEO, o dono da empresa, pode ser uma padaria. Mas as coisas que ele propõe, as metáforas, elas são baseadas nessa ideia gerencial do negócio. Tá? Então, não esperem aqui realmente nenhuma proposta mais prática aplicada. A prática e a aplicação fica por conta nossa, uma vez que a gente entendeu a proposta dele. Tá? Então, pessoal, tendo isso em mente, né, o que o Morgan fez? Ele propôs metáforas. Né? Então, ele quer propor alguns modelos de como o negócio pode se estruturar, e ele faz isso por meio de metáforas, que é uma figura de linguagem, né? Onde o Morgan, para simplificar a organização, o modelo de negócio que ele propõe, ele usa a figura de linguagem da metáfora. Né? É para isso que a metáfora serve. Você faz uma comparação de um objeto complexo com outro objeto simples, para que a pessoa com a qual você está conversando consiga entender. Então, por isso que o Morgan fez a comparação da empresa com máquinas, a empresa com organismos, a empresa com cérebros, a empresa com cultura. Por quê? Porque ele vai falar como que em cada modelo de negócio, em cada metáfora, uma organização seria estruturada se ela fosse comparada a esse objeto que ele está fazendo. Por exemplo, uma máquina, né? Esse objeto que ele está falando, um organismo, um cérebro, uma cultura. Tá? Então, essa é a segunda coisa, é isso que ele faz. Ele pretende explicar esses modelos de negócio a partir de metáforas. Tá? A gente viu na aula passada, bom, são 8 metáforas, né? Então, como eu falei, cada uma é um capítulo. Né? A gente viu na aula passada a metáfora, né? A proposta de análise gerencial, a proposta de modelo organizacional de negócio do Morgan baseado na ideia de máquina. Hoje a gente vai ver a ideia de organismos e depois, assim por diante, cérebro, cultura, unidades políticas até o final. Tá? Bom, outra coisa que eu falei para vocês na aula passada, pessoal, que é importante para vocês entenderem o conteúdo, é vocês conseguirem assimilar a relação que as metáforas que o Morgan apresenta, a relação que elas têm com os quadros teóricos que a gente estudou na unidade passada. Por quê? Porque vocês vão ver, como eu sempre digo, né? A teoria tem tudo a ver com a prática. Se a gente já está falando aqui de uma teoria de análise organizacional, significa que essa teoria de análise organizacional tem uma referência numa teoria maior na administração. E vocês vão ver isso aqui nas metáforas. Como eu falei na aula passada, a máquina representava o quê? O modelo lá interpretativo do Reed da racionalidade. Né? Então, é aquele modelo onde estão as teorias que mostram como que uma organização tem que ser racionalmente estruturada. Aqui, a metáfora dos organismos corresponde, pessoal, ao modelo lá que o Reed chamou de cooperação. Tá? É o modelo da cooperação. Né?
Então, por quê? Porque aqui é um modelo do negócio onde o Morgan vai trazer a atenção do gestor para que a organização possa funcionar exatamente como a metáfora diz, como um organismo, tá? Então, aqui, o Morgan, primeiro, parte da ideia do quê? Da escola de relações humanas, tá? Por quê? Porque para que ela funcione como um organismo, para que a organização funcione como um organismo, a primeira coisa que ela precisa reconhecer é que ela está viva, né? E que ela é composta por gente, tá? Então, se a imagem da máquina correspondia ao modelo interpretativo da racionalidade, essa imagem da organização como organismo corresponde ali ao modelo de cooperação do Reed, tá? Ou a Escola das Relações Humanas, que tem como primeira ideia essa ideia de atenção no ser humano. Essa foi a escola, tá? O que o Morgan fez? Ele pegou esse estímulo de uma visão mais orgânica do negócio e transformou em uma imagem, como eu falei, em um modelo de negócio, né? Então, como que a organização funcionaria a partir dessa ideia, né? Então, primeiro, reconhecer que a organização é um organismo vivo, pessoal, implica, por exemplo, em dizer que ela tem necessidades, tá? Assim como indivíduos e grupos. Então, é a partir daqui que a organização começa, por exemplo, a entender que existe ciclo de vida de produto, né? Quando a gente está lá discutindo, né, na empresa, qual que é o ciclo de vida do nosso produto? Né? Sei lá, a gente vende, não sei se vocês sabem o que é isso, acho que sim, mas raspadinho, né, que é aquele sorvete no gelo com suco, né? Aquilo foi uma coisa típica de moda, né? Teve um monte, depois parou de vender. Aquilo é ciclo de vida, né? Então, o produto nasce, então ele é lançado, ele cresce, se desenvolve e morre. Essa noção, pessoal, de ciclo de vida é uma noção baseada na imagem da organização como um organismo. Porque o que é organismo? O organismo tem ciclo de vida. Máquina não tem, né? Como a imagem anterior. Imagem anterior, quem pôde acompanhar viu, né? Era um modelo de negócio de modo a estruturar a organização do modo mais racional, objetivo e burocrático possível. Aqui é o modo de organizar a organização, né, de estruturar, de burocratizar essa organização, partindo do princípio de que a gente não precisa ter tanta burocracia, porque, afinal de contas, as coisas têm um ciclo de vida, que nem a burocracia vai dar conta, né? Então, é como eu falei, é uma ideia que nasce nos indivíduos, na escola das relações humanas, e chega até a organização baseada na ideia de que ela tem necessidades assim como o organismo. Assim como uma planta tem necessidade de luz, de água, nós temos necessidades de comida, a organização estruturada como organismo também tem essas necessidades. É como eu falei para vocês na aula passada, pessoal. Mas isso vai se aplicar em toda e qualquer organização? Não, porque é um modelo de negócio, né? Então, aqui nós vamos estar falando de negócios que demandam esse tipo de gestão, esse tipo de estrutura, né? Então, a gente vai ver ali um pouco mais para frente, mas onde geralmente essas ideias aqui são bem aplicadas? Em organizações que têm um core, né? Um modelo de negócio mais flexível. Então, peguem aí uma agência de publicidade, por exemplo, né? Uma organização como a UNB, uma organização de educação, por exemplo, né? Que não trabalha com coisas concretas, é conhecimento, é ideia o tempo todo. Então, esse é o tipo de modelo de negócio adaptado, tá? Na análise do Morgan, a organizações que precisam ter esse tipo de funcionamento, né? Organizações que precisam estar abertas a mudanças, né? Então, a gente viu na aula passada, né? Aquelas organizações que têm um ambiente mais estável, né? Tem um negócio mais racional, um produto com ciclo de vida infinito, por exemplo, as Forças Armadas, né? Ciclo de vida infinito, entre aspas, né? Porque vai durar enquanto durar o país. Então, não existe discussão de ciclo de vida de produto nas Forças Armadas, por exemplo. Né? Por quê? Porque é um sistema, entre aspas, praticamente fechado. Então, aquela organização pode ser estruturada como uma máquina, né? Mas e quando a organização vive em um sistema aberto, né? Um sistema tecnológico,
de mudança, de inovador. Aí ela tem que ser estruturada como um organismo, né? Para que ela seja capaz de se adaptar, né? Parte, então, dessas ideias, né, de valorização do ambiente. Então, quando a gente discute organismo, vida, ambiente, é quase tudo, né? Então, a gente sabe que na teoria da evolução não é a espécie mais forte que sobrevive, é sempre a espécie que se adapta mais e melhor, porque o ambiente ele é imperativo, né? Quase nada consegue parar ele, né? E aqui, pessoal, uma das teorias que ilustram isso tudo que eu estou falando é o que a gente chama de teoria contingencial, né? Porque, vejam, pessoal, o que é um organismo se não uma contingência em si, né? O que é contingência? É aquilo que exige de você. Então, por exemplo, para mim, comer é uma contingência para nós como seres humanos. Comer é uma necessidade. Mas por que é uma contingência? Porque aquilo te contingencia ter que comer, você não tem escolha, né? Então você precisa comer. Vai chegar uma hora que você vai ter que se alimentar. Então aquilo é uma contingência, é uma exigência do ambiente que vai te impactar. É isso que é a teoria contingencial no campo da administração, por isso que ela tem a ver com a ideia de organismos. Porque o que a teoria contingencial vai falar? Olha, a organização vai ter mais sucesso conforme mais e melhor ela responde às contingências que aparecem no ambiente dela. Quanto mais ela tiver capacidade de responder às contingências, mais sucesso ela vai ter, né? Porque é a ideia de organismos, né? Alimento, contingência e assim por diante. Eu trago aqui o exemplo do Google, né? Então, eu acho que uma das empresas mais conhecidas que a gente tem hoje no mundo é o Google, né? E ele tem uma estrutura... A gente vê que ele tem uma estrutura extremamente baseada nessas ideias, né? Ou seja, de adaptação, de evolução, de olhar para o ambiente, de olhar para o cliente, de interagir com outras organizações como meio de sobreviver, né? Como meio de sobreviver. Não é uma questão que ele faz isso por opção, ele faz por necessidade, né? Então, como que o Google seria capaz de sobreviver se ele fosse estruturado baseado no modelo de negócio de máquina, por exemplo, né? Que é aquele negócio burocratizado, fechado, muitos níveis hierárquicos e assim por diante. Não, ele tem que ser uma organização mais flexível, né? Com uma divisão, como a gente falou, né? Aquela divisão do trabalho que não é vertical, ou seja, uma divisão que não é nesse nível, a gente vai crescendo o organograma para baixo. É uma divisão de trabalho mais horizontal, né? Ou seja, eu tenho menos níveis hierárquicos, mas eu tenho mais gente dentro do mesmo nível hierárquico, né? Então, por quê? Porque essa configuração de organograma favorece a flexibilidade da organização e ela funcionar como organismo, né? Então, esses basicamente são as condições e essas são as características de um negócio organizado como organismo, né? Essa figura eu já tinha mostrado para vocês na aula passada, né? É só para trazer a ideia aqui de que quando se fala de uma organização, de uma empresa estruturada como organismo, o ambiente é fundamental, seja ele interno ou externo, né? Por quê? Porque a ideia contingencial é a ideia que predomina aqui, né? Então, se a nossa organização é um ser vivo, o ambiente é tudo para ela, né? Então, ela precisa olhar para o ambiente interno e externo. Só lembrando isso, tá? Lembre-se, quando a gente fala de ambiente, pessoal, não estamos falando de natureza, de sustentabilidade, tá? Estamos também falando de ambiente interno, tá? Então, de coisas que acontecem dentro da empresa e que ela tem gerência, sim, tá? Mas a ideia de ambiente é central na questão de organização vista como organismo, né? Bom, os pontos fortes dessa estruturação de negócio, né? Então, como eu falei, é um tipo de modelo de negócio, ou modelo gerencial de negócio, que vai se aplicar em empresas que têm negócios por natureza mais flexíveis, tá? Então, não funciona em organizações que têm um negócio rígido, né? Então, os pontos fortes são o quê?
permitir a flexibilidade da empresa, né? Então, esse é o tipo de empresa que tem maior facilidade de se adaptar, né? Por quê? Recuperando a aula passada, comparem lá a gente viu o organograma do STF, né? O tamanho daquela estrutura, comparem aquilo, né? E vamos pegar uma empresa que claro, é maior, só que de outro ramo e tal, comparem aquilo com uma estrutura do Google, né? Quem vocês acham que teria mais rapidez de informação para fazer mudança, para implementar mudança de sistema, para implementar mudanças de processo, né? Em princípio, olhando, né, a gente nunca sabe, mas em princípio o Google tem uma capacidade de flexibilidade muito maior que o Supremo Tribunal Federal, né? Por quê? Porque as empresas funcionam em ambientes diferentes mesmo, né? Não que uma deveria funcionar como a outra. O STF, então, é muito burocrático, ele ser como organismo. Não. Se aquele negócio dele é mais racional, o modelo da máquina responde bem, né? Mas se o modelo é mais flexível, o modelo do organismo vai responder melhor. Por quê? Porque ele permite flexibilidade em um ambiente que vai te cobrar flexibilidade, né? Permite melhoria contínua na administração, né? Porque flui melhor a comunicação. Então, como eu falei para vocês, o problema da gente ter um organograma muito grande é que, mesmo que a gente precise ter esse organograma, naturalmente, no organograma grande, a comunicação vai fluir mais devagar, né? Por quê? Porque é tanta gente que tem que passar informação, tanto chefe que tem que pedir permissão para fazer as coisas, que a comunicação fica mais lenta mesmo, né? E processos de melhoria, de flexibilização e de inovação também são mais lentos. Então, quando você tem uma estrutura mais enxuta e mais flexível, é uma estrutura que vai te permitir melhorar continuamente a gestão, né? Se comparado com uma organização baseada em máquina, né? E também é um modelo de negócio que permite, por tudo isso, né, sistemas abertos, flexibilidade, permite a inovação, né? As desvantagens, né, porque todo modelo de negócio tem uma desvantagem, né, é que não há uma coesão interna de fato, assim como um organismo, né? Então, a metáfora é do organismo, mas uma empresa nunca vai funcionar como um organismo nem de longe, né? Diferentemente de uma máquina, né? A empresa consegue se aproximar bem de um funcionamento de máquina, mas ela nunca vai conseguir copiar um organismo vivo, né? Do ponto de vista da coesão interna do organismo, né? Então, o nosso organismo, o nosso corpo é uma máquina tão perfeita, apesar de ser biológica, né? É uma máquina tão perfeita que ela é perfeitamente coesa, né? Quando você transfere essa ideia para a empresa, ela vai permitir tudo aquilo, flexibilidade, inovação e tudo mais, mas nunca vai ser uma coesão, né, perfeita, uma máquina perfeita como é o organismo, né? Então, há um certo cuidado a tomar com isso e falar, não, somos flexíveis, funcionamos como organismo, porque, na verdade, sempre vai ter uma limitação aí embutida na ideia, né? Porque, de fato, a gente nunca vai poder transformar uma empresa tão coesa quanto um ser vivo é, né? Então, há sempre uma taxa de erro embutida aí, né? Retrabalho, erro de trabalho, às vezes até perda, né? Mas faz parte do modelo. E outra desvantagem, né, é essa discussão realmente se transformar numa ideologia do ponto de vista negativo, tá? Não que ideologia seja necessariamente ruim, né? Mas essa ideia desse modelo de negócio muito focado em pessoa, em necessidade, em organismo, torne-se aí, né, um recurso a ser desenvolvido, né? E aí a gente começa a transformar as pessoas em recurso, em máquina, em cadeira, né? Ou a gente começa a falar que a única função da empresa é tratar das pessoas e esquecer do negócio dela, né? O que não está correto. É claro que o negócio tem que caminhar junto com as pessoas, né? Então, uma coisa não anda sem a outra, mas inverter também seria errado, né? Ou seja, então vamos falir no negócio só porque nós estamos cuidando das pessoas do nosso trabalho, né? Isso não faz sentido nenhum, porque daqui a pouco a empresa não vai existir e essas pessoas simplesmente vão estar desempregadas, né? Então, essa coisa de focar nas pessoas, desenvolver, é importante sim, mas também, se em excesso, pode levar a decisões erradas, né? Então, essa ideia de que a metáfora estruturada em organismos, centrado nas pessoas, pode se tornar um debate vazio, uma ideologia negativa.
Tudo bem, pessoal? Acho que é isso, então. Essa próxima tirinha aqui do Ernest, né? Eu vou mostrar depois. E é isso, pessoal. Fico, então, aí à disposição de vocês para as perguntas finais, né, para a gente poder encerrar a aula. Agora que eu fui ver aqui que a Brenda perguntou no chat, né? Mas pode falar, Bruno. Eu ia perguntar se empresas de tecnologia tendem a ter mais essa estrutura, sabe? Mais orgânica, mais maleável, uma gestão mais horizontal, por exemplo, o Facebook, o WhatsApp, justamente Sem pela dúvida. necessidade das informações chegarem de forma rápida, né? Sem dúvida que sim, Bruno. E não só a questão de informação, né? É como eu estava falando, a questão do próprio produto delas. Você imagina a Dell, né, por exemplo, que fabrica aí os chips de computador, né? Você imagina a quantidade de inovação dentro da produção daquele produto que tem que ter, né? Então, é uma coisa que, assim, é uma fábrica, porque aquilo ali é uma coisa fabril, né? Não é uma coisa de um carro, mas é para produzir um chip, né? Mas embutido naquele produto tem que ter uma flexibilidade enorme, né? De produção, de ideia. E, claro, isso também passa pela ideia de comunicação, né? Agora, vocês vão ver, que eu acho que outro ponto importante da sua pergunta é esse, que uma empresa nunca tem só um modelo de negócio, pessoal. Nunca, tá? É claro, modelo de negócio, no termo mercadológico do termo, é só um, né? Que é o modelo geral de negócio, que é o que a gente vai vender. Mas dentro da ideia do Morgan, né, chamando essas imagens aqui de modelo gerencial de negócio, uma empresa nunca vai ter só um, entendeu? Então, você vai, por exemplo, dentro do próprio STF ou do McDonald's, que a gente viu aqui que é uma empresa estruturada como máquina, só que a estrutura de máquina do McDonald's é só nas lanchonetes. Você vai ver que o McDonald's, quando vai lá, por exemplo, a escola do McDonald's, né? O McDonald's tem uma universidade corporativa. A universidade do McDonald's é mais um modelo de cérebro, não é mais um modelo de máquina, né? Então, a mesma coisa aqui. Então, em geral, essas empresas de tecnologia, Bruno, elas têm, vamos dizer, como um modelo central a ideia de organismo, mas você vai encontrar em áreas específicas das empresas de tecnologia, por exemplo, um modelo de máquina. Não sei se você teve na aula passada, mas eu contei o caso aqui de uma consultoria que eu fui dar, né, para uma empresa de software aqui de Brasília, e de produção de software. E o departamento que produz software na empresa chama fábrica, né? Igual a RH, tem lá recursos humanos, marketing, né? Imaginem o organograma com as caixinhas. Aí lá tinha uma caixinha chamada fábrica, fábrica de software. Então, aquele setor da empresa de software era máquina, era um modelo de negócio de máquina, mas a organização como um todo era mais um modelo de organismo, entendeu? Então, outro ponto que eu acho que vale a pena chamar a atenção nessa sua pergunta é assim, quando a gente fala desses modelos gerenciais do Morgan, nunca é só um, entendeu? Então, vai ter um que é predominante, que pode até se sobrepor aos outros, mas que do ponto de vista da gestão, você vai ver que às vezes você precisa estruturar uma organização que é totalmente cérebro, uma parte dela vai ter que ser máquina, outra parte vai ter que ser organismo, e assim por diante, tá? Entendi. Obrigadão, professor. O que mais, pessoal? Mais alguma contribuição? Professor, Sim. você comentou que nessa metáfora que a gente estava fazendo do organismo, mas que uma empresa nunca conseguiria funcionar com a coesão como funciona um corpo humano. Uma empresa que ela consegue ser eficiente, ela consegue obter sucesso no ramo dela, adotando tal tipo adotando a estratégia que ela tem, ela não pode ser considerada totalmente coesa se ela tem o modelo dela de gestão eficaz.
Uhum. Ótima pergunta. É claro que, do ponto de vista, vamos dizer, grosseiro, ela é coesa, porque ela foi efetiva, ela está tendo sucesso, né? Então, a gente falar que ela não tem coesão seria um exagero. O que o Morgan, ou seja, ela tem coesão, né? Ela tem efetividade, ela está entregando, ela é campeã no mercado e assim por diante, então ela tem coesão. O que o Morgan chama atenção é que não há uma coesão tal qual a de um organismo vivo, entendeu? Ou seja, é incomparável, porque a organização que tem sucesso e é efetiva, você pode ter certeza, ela tem perda, ela tem retrabalho, ela tem, para chegar ali no sucesso, lá, a empresa número 1 do mercado, né? Ela tomou muito tombo, ela errou, entende? Então, em geral, com o organismo não é assim, né? A não ser que os processos externos, que vem, o organismo vai aprendendo. Mas se você pega a coesão de um organismo vivo, como o nosso, por exemplo, o funcionamento do coração, do cérebro, do pulmão, da circulação sanguínea, é tudo, não é 99%, é tudo 100% coeso, entendeu? Então, assim, é isso que o Morgan chamou a atenção. A gente nunca vai atingir este nível de coesão, que é o nível que está sendo comparado. Mas, claro, poxa, uma organização que tem eficiência no meio, tem eficácia no fim, né? Então, eficiência é o processo, eficácia é a entrega do resultado. Ela tem os dois, ou seja, ela é efetiva, né? Eficiência mais eficácia é efetividade. Ela tem sucesso. Nós vamos considerar uma organização não coesa? Não, ela tem uma coesão, né? Só não vai ser uma coesão comparada de um organismo vivo, tá? Porque isso aí não adianta, que a gente não vai chegar, não. Tá? Mas sim, tem coesão, né? Tem eficiência, tem entrega e assim por diante. Entendi. Talvez todos esses retrabalhos que ela passa, todas essas dificuldades só impulsionam ela a sempre ir para frente também e tentar melhorar nisso, continuando Não, sendo empresa boa. exato, entende? Essa falta de coesão talvez seja até necessária, entendeu? Então, por isso que eu te falei, principalmente para nós que somos externos. Você viu lá, o Sabin é a melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Meu amigo, ninguém aqui imagina, né, o capim, os tombos que o Sabin tomou para chegar nesse nível, né? Então, quer dizer, eles aprenderam com isso, né? Eles aprendem com a falta de coesão, tá? Qual é a empresa, professor? Sabin, aquele laboratório. Ah, sim. O Sabin já foi a melhor empresa para se trabalhar no Brasil, tá? Isso já tem um tempo. Era tudo coisa que eu lia na Você S.A. e tal, mas eu disse Sabin, tá? Que é aquele laboratório de análise clínica. Pessoal, mais alguma coisa? Alguma pergunta? Ok? Bom, então demos conta, né, da imagem de organismos, como eu falei, é uma estruturação do negócio baseada na ideia de organismos, né, em tipos de negócio onde isso vai ser adequado, tá? A gente continua então na próxima terça-feira, né, com um capítulo sobre cérebro, tá bom, pessoal? Uma boa noite aí para vocês, tá? Um bom fim de semana, se cuidem e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, professor.